60 milhões de brasileiros, não é pouca gente não, é a maioria da força de trabalho do Brasil, trabalhando uma jornada semanal que já está alcançando 70 horas, sem sequer o descanso semanal para ir para o culto ou para a missa, sem férias, sem 13º salário, e pior, meu irmão, minha irmã, nós estamos mandando para o futuro, daqui 15 anos, 20 anos, 60 milhões de pessoas idosas sem nenhuma cobertura da aposentadoria ou da previdência. Esse é o problema brasileiro, porque quem está na informalidade hoje, ganhando R$ 1.805 de renda média, não tem como pagar um plano de previdência privada, porque está da mão para a boca, porque a inflação, olha o desenho da crise, é a maior dos últimos 20 anos. Quem está falando isso é o ex-ministro da Fazenda do Itamar, que fez o Plano Real, tem a minha assinatura no Real, e vocês sabem que o povo não está em condição hoje de pagar a conta de luz. No Nordeste agora, no Ceará, a ANEEL aumentou a conta de energia do povo em 25%, 25%, em Alagoas 20%. Isto tudo é o desenho de uma crise que no setor público onde a gente atua, todo dia o morador do bairro pede: tira a lama da minha porta, faça uma ponta de calçamento, abra uma salinha de aula aqui, abra uma creche para eu poder deixar minha criança bem cuidada para ir trabalhar. E vocês vão no prefeito, e o prefeito acossado por um Ministério Público ilegítimo, que não tem voto e que quer mandar de fora para dentro no destino da democracia do Brasil, porque o poder político se desmoralizou no nosso país, e o prefeito não pode fazer nada, porque olha o tamanho da crise. Hoje, meu irmão, minha irmã, vereadores do Brasil, nós estamos com a menor taxa de investimento público de toda a história do Brasil, e está se acabando. Anotem os números para a gente raciocinar juntos. Cada um fica com o seu partido, cada um tem sua simpatia, mas obrigue o seu candidato a refletir sobre isso, porque se ele não refletir, ele pode até se eleger, mas no dia seguinte a crise está do mesmo tamanho e a desmoralização da política está indo para o Brasil, fazer com que o nosso jovem não queira mais participar da política. A gente vira uma esquina para falar com a pessoa política é tudo ladrão, política é tudo mentiroso, porque a política não está conseguindo produzir resultados, e eu estou tentando mostrar o diagnóstico das causas desse colapso. Vou dizer o número para vocês que aprova os orçamentos municipais. O Brasil, esse ano de 2022, aprovou no Congresso Nacional um orçamento de 4 trilhões com T de tapioca e 800 bilhões de reais com B de bola. Esse é o tamanho do orçamento do Brasil. 4 trilhões e 800 bilhões, um dos maiores orçamentos públicos do mundo. Sabe quanto vai sobrar para investimento, companheirada? Meus irmãos brasileiros, sabe quanto vai sobrar para investimento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais? 25 bilhões de reais. Para o Brasil inteiro. Só para vocês terem um traço de comparação, o Ceará, que é o 8º estado em população do Brasil e um dos mais pobres do Brasil, vai investir 5 bilhões de reais. O governo federal tem 25 bilhões previstos no orçamento. E desses 25 bilhões, companheirada, tomem muito cuidado, muito cuidado. De novo, muito cuidado, é um irmão que está falando. 18 bilhões foram apropriados por uma tal de emenda do relator. Sabe o que é? Com muitas exceções, a gente sabe que tem muitas exceções, mas sabe o que é a emenda do relator? É o tal orçamento secreto em que um deputado tira 18 dos 25 bilhões, obriga o prefeito a pagar uma propina de 30%, 40%, ele fica livre, por isso o orçamento é secreto, e daqui a pouco quem vai pagar a conta é o prefeito municipal. Eu vou dizer isso hoje de tarde na reunião dos prefeitos. Vejam o tamanho da tragédia, a quantidade de demandas que o país tem, e sobra 25 bilhões de reais, 18 dos quais apropriado por uma emenda do relator, que pulveriza esse dinheiro, não oferece nenhuma linha de diretriz, nenhum planejamento, nada consistente. Será que a culpa disso é do Bolsonaro? Vamos ser honestos, não é. Vamos ser honestos, eu sou muito forte adversário do Bolsonaro,
mas a culpa não é do Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando esses problemas. A culpa disso é do Lula? Não, também não é, porque o Lula criou esses problemas, a face pelo menos dramática, quando essa crise destampou no colapso fiscal do governo da Dilma. O problema brasileiro é o que eu queria mostrar a todas vocês, minhas irmãs e meus irmãos, com muito amor, a luta e a vocação sua, que é também a minha, de lutar em favor do nosso povo. O problema brasileiro é o modelo. Por que o Brasil crescia 6,7% ao ano e agora cresce 0%? Ora, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão generoso e pródigo, onde tudo se plantando, já dizia o Pero Vaz de Caminha, onde se plantando tudo dá. Olha a força extraordinária do mundo rural brasileiro, com o calo da mão, com o suor do rosto, trabalhando de sol a sol, produzindo a maior quantidade de proteínas animais e vegetais do planeta Terra, apesar de toda a dificuldade, da falta de respeito às leis, de todo o constrangimento. Um país como o Brasil, só para dar um exemplo nesse ponto, está explodindo o preço do adubo, do fertilizante, porque um país como o Brasil, que tem potássio, que tem nitrato, que tem todas as matérias-primas nesse solo pródigo e generoso, meu irmão, está importando 80 de cada 100 quilos de adubo do estrangeiro. Essa é a verdade de um país que, um modelo econômico que liquidou a nossa indústria, um modelo econômico que está devolvendo o Brasil ao Brasil colônia, que era basicamente um lugar de extrativismo, onde a agricultura, o ouro, o minério de ferro, o petróleo bruto, não vão pagar a conta de uma sociedade moderna como a nossa, que aspira a ter o celular 5G, que quer ter um meio de diagnóstico médico mais moderno na hora que houver, que Deus nos proteja na hora da doença, que quer tomar um remédio de última geração da química fina, que quer usar um computador de última geração. Nossa conta de eletroeletrônicos, de química fina, de bens de capital, não fecha se a gente primarizar a economia e viver só de exportar produtos de básicos, que eles chamam de commodities, sem valor agregado nenhum. Essa é a questão. Portanto, agora nós precisamos fazer um acordo. Ou nós entendemos, e a hora que as nações fazem acordos, é na hora da disputa eleitoral. Eu sei, e eu muito humildemente eu sei, de quantas dificuldades eu vou ter. Todo dia tem pesquisa, todas elas pagas pelos bancos. Vocês não acham esquisito isso não? Vocês que começaram a vida, provavelmente, numa situação até muito mais difícil do que eu, entrando ali, a turma dizer, sai disso, isso é só para profissional, você não tem chance. E vocês estão aqui todos vitoriosos, todas vitoriosas, por quê? Porque fizeram uma aposta na gratidão, uma aposta na inteligência, uma aposta no carinho do povo. E é essa aposta que eu vou fazer, porque o povo brasileiro para mim não tem cabresto, não tem dono, e eu vou pedir a Deus que ilumine a minha palavra, para eu tocar o coração do povo brasileiro com esse diagnóstico. É o modelo econômico que está errado, é o modelo de governança política que está errado. Deixa eu aqui sem querer ferir ninguém, mas vamos aqui acompanhar só o que eu estou mostrando, o modelo de governança política. O Bolsonaro, que se elegeu denunciando a corrupção do PT, a esculhambação que de verdade aconteceu, hoje está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, porque o sistema político fez com que o Bolsonaro se filiasse ao partido do Valdemar Costa Neto, que é o cara a quem o Lula deu DENIT para roubar. O Roberto Jefferson, que está preso, foi o cara a quem o Lula deu os Correios para roubar e detonou o escândalo do Mensalão. Hoje é Bolsonaro fanático. Eu não estou falando mal de ninguém, meu irmão, por favor me entenda com todo respeito. Eu estou denunciando um modelo de governança política que está destruindo a nossa nação, que está destruindo o nosso moral, que está destruindo o respeito que o nosso povo precisa ter pela democracia e pelas suas linguagens. Vou propor diante disso o que é que eu chamo de novo modelo econômico e novo modelo de governança política. Eu peço perdão porque eu vou ter que ser telegráfico, mas eu aproveito a inteligência, a experiência política e a sensibilidade de todas vocês e de todos vocês. Volto a dizer, não precisa concordar comigo,
Eu já sou muito agradecido por vocês estarem me recebendo com tanto carinho, com tanto respeito, e peço a Deus que lhes pague por esse carinho que anima a gente a seguir lutando. Mas eu digo a vocês, o Brasil precisa de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa é um punhado de conflitos que nós estamos perdendo. Portanto, a gente não pode passar ligeiro, como se fosse só uma expressão de propaganda e de marketing. Projeto, irmão e irmã, significa um plano. Hoje, irmão, o Brasil não tem um plano para nada. O que é que o Brasil vai ser em educação em 10 anos? O que é que o Brasil pretende ser em ciência e tecnologia, sem o que nós estamos condenados a ser um marginal da ordem internacional? Onde é que está o plano? O que é que o Brasil quer ser em matéria de estradas? O que é que o Brasil quer em matéria de saneamento básico? Qual é a meta? Qual é o orçamento? Quanto custa? Quem vai fazer? Qual é o papel do capital estrangeiro? Qual é o papel do capital nacional? Qual é o papel do capital estatal? Não há esse plano para nada. Portanto, o projeto significa recuperar a ideia de planejamento. E eu proponho objetivamente, meus irmãos, para vocês estudarem, criticarem e me ajudarem a corrigir os defeitos, que certamente tem muitos. Eu proponho, depois de muito estudar, que o Brasil se estabeleça a tarefa para todos nós, de todos os partidos. Alguém vai executar, o outro fiscaliza na oposição. Mas não ficamos nos destruindo uns aos outros, como está acontecendo nos últimos 15, 20 anos no nosso país. Amizade se dissolvendo na internet, famílias se dissolvendo na internet por conta de ódio e paixão política despolitizada. Eu proponho que o Brasil estabeleça que nós vamos ser uma Espanha em matéria de desenvolvimento social e econômico em 30 anos. Essa é a minha proposta. Eu estudei muito. A Espanha nem é o mais rico, nem é o mais pobre país da Europa. E o Brasil tem toda a condição de se estabelecer a meta de ser uma Espanha, sob o ponto de vista dos indicadores. Renda per capita da Espanha hoje é quase 4 vezes a renda do Brasil. Para a gente chegar lá, eu proponho que o Brasil tem que crescer uma média de 5% ao ano. Mas 5% ao ano é 1,7% a menos do que o Brasil já cresceu durante meio ano, meio século. Portanto, é perfeitamente praticável. Qual é o nível de matrícula dos garotos de 18 a 25 anos? A Colômbia, mais pobre do que o Brasil, bota 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos do ensino superior. O Brasil só bota 18. E quando a gente vai olhar os 18, a mais da metade está sendo obrigada a estudar em Arapuca sem qualidade nenhuma e ainda fica endividado no FIES, como 1.600.000 garotos estão hoje humilhados no começo da vida, dependendo do FIES, que transferiu 40 bilhões de reais do dinheiro público para o bolso de empresários da rede privada de educação superior e deixou no meio do caminho mais de 10 milhões de garotos endividados no nosso país. Eu proponho que o projeto tem que ser nacional. Por que tem que ser nacional? Se vocês olharem, tudo é globalização. Só fala em globalização, aproveitando que o nosso povo, o que é que existe de mais avançado no mundo, e nossa juventude, desde criança, aspira a consumir o celular de marca. Eles querem dizer que as economias agora nacionais não existem. Isso é mentira. Por que tem que ser nacional? Porque a condição de produzir, de trabalhar, de gerar emprego, de recolher impostos, não é global, irmão. Não é global, irmã. Olha, faz 12 anos que a taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente é menor do que 1%. Há 12 anos, 1% ao ano. No Brasil, lá no interior de Tocantins, o comerciante está descontando a duplicata a 2%, 1,75% de juro ao mês. Não há a menor chance, se o Brasil continuar, está aí uma depressão econômica de 10, 12 anos e o Banco Central brasileiro subindo criminosamente a taxa de juros. Sabe qual é o efeito disso? Vocês que são a antena da democracia sabem. Hoje 75 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas. É o maior endividamento das famílias da história do Brasil. Sabe o que é? Mulheres especialmente. E veja bem,
64 milhões de brasileiros estão humilhados com o nome sujo no SPC. 6 milhões de micro e pequenas empresas estão no Serasa, na antessala de quebrar, fechando 3 empregos por cada um. Nós estamos falando de 18 milhões de empregos ameaçados pela onda de falência, e o Banco Central brasileiro aumentando a taxa de juros de forma criminosa. Sabe quanto é que custa 1% da taxa Selic, companheirada? Isso vocês não vão ler no jornal. Sabe quanto custa 1% de aumento da Selic? 60 bilhões de reais. Lembram que eu disse a vocês que tudo que sobra para investimento é 25? Pois bem, 1% de aumento da Selic tira do mesmo tesouro que paga todo o investimento 60 bilhões de reais. Por isso, companheirada, saiu agora o ranking dos 10 bancos mais rentáveis do planeta Terra. 4 estão no Brasil. 4 dos 10 bancos de maior lucratividade do mundo estão no Brasil. Ora, com todo o amor e toda a paixão que nós temos pelo Brasil, o Brasil é uma economia atrasada comparado com a Alemanha, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a China, com a França, com a Itália. Não tem nenhum banco italiano, chinês ou japonês, e o Brasil tem 5 bancos acumulando as transações financeiras de 85% do povo, formando um cartel. Por isso que tem que ser nacional. E desenvolvimento, com isso eu vou caminhar para terminar, porque eu não quero cansar vocês, mas é uma conversa que nós precisamos aprofundar ao longo desses próximos meses. O Brasil precisa virar o jogo. Como é que a gente vira o jogo? Eles fazem uma conversa de economista para que a gente não entenda o óbvio. Ora, o que é que faz uma economia crescer? Vamos raciocinar juntos com a nossa própria inteligência. Vamos dispensar os economistas, vamos raciocinar, e eu vou listar para vocês o que é que eu pretendo fazer, e sei fazer. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu acumulei 40 anos de experiência, limpo, nunca respondi por um mal feito de corrupção na minha vida, e já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, secretário de Saúde, deputado federal, deputado estadual, só falta ser vereador, mas eu vou ser, depois de ser presidente, como os franceses, vou ser vereador na minha cidade. Sabiam? Essa é a tradição francesa. A tradição francesa é o presidente da República, quando termina o mandato, vai ser vereador na sua cidade. E esse é o meu plano. Terminando, não quero ser reeleito, quero só reformar o Brasil e voltar para minha cidade de Sobral e ser vereador, onde o meu avô já foi vereador, onde, enfim. Vou dizer o que é que nós precisamos fazer. Primeiro, o que bota uma economia para crescer, no caso do Brasil, 60% do crescimento econômico, quando acontece, é puxado pelo consumo das famílias. Ora, alguém precisa ser economista para entender, se a família aumenta o consumo, o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria, não é verdade? Se a indústria recebe mais encomenda, contrata mais gente para produzir e compra mais matéria-prima. Não é simples de entender? Pois bem, viva Uberlândia, a minha companheira de Uberlândia aqui, do Triângulo. Então veja bem, primeiro, o consumo das famílias é o grande motor que está enguiçado no Brasil. Por que está enguiçado? Porque a renda brasileira está despencando. O salário mínimo, que é o piso da renda do povo brasileiro, hoje tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos. E é pior do que todos os salários mínimos de todos os nossos vizinhos da América do Sul. Ora, veja bem, a economia mais rica das Américas, tirando os Estados Unidos, é a brasileira. Por que que o Brasil, tendo a economia mais rica, é o que paga para o seu povo o pior salário? É a política, é o colapso das contas públicas, que eu vou já mencionar para terminar. Agradecido a vocês pela atenção que estão me dispensando nessa manhã importante para mim. Aqui está a eleição do próximo presidente do Brasil. Se vocês se unirem, vocês mudam a história do Brasil. E esse é o papel de vocês, de forma pluralista, respeitando a diferença, mas forçando o debate que interessa, que não é ódio contra Chico, contra Mané ou Maria. Então veja, o consumo das famílias vem de emprego, e nós estamos com o pior desemprego da história, de renda, e isso quer dizer que o salário mínimo lá embaixo e a renda da informalidade despencando, e do crédito. O emprego e a renda vem depois que a economia cresce. Onde é que é óbvio que a gente precisa fazer uma política pública?
no crédito das famílias colapsadas. Trata-se de colocar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para renegociar todas as dívidas das famílias que estão hoje humilhadas no SPC. A banqueirada trata de desmoralizar isso todo dia. Examinem no Google, se você consegue uma mediação, o desconto na conta das famílias pode ser de 90%. Entre no Google e veja desconto do Serasa, leilão do Serasa, é 90%. A gente faz isso todo mês no Ceará. Eu quero fazer pelo Brasil aquilo que eu tenho feito no Ceará, ajudando as famílias a limpar o seu nome. Não é por caridade, é porque sem isso a economia não volta a crescer. Segundo, as empresas, a mesma coisa. Eu já disse e vou repetir. Hoje 6 milhões de empresas no Brasil estão no Serasa, que é o SPC das empresas. Estão na antessala de quebrar. Porque todo mundo virou desonesto? Claro que não. Ninguém no mundo conseguiria pagar essa taxa de juros que os bancos impõem ao povo brasileiro. Sabe quanto é a taxa de juros de um cartão de crédito nos Estados Unidos? 17% ao ano. Sabe quanto é no Brasil? O mesmo Visa, o mesmo American Express, 350% ao ano. Por quê? Porque aqui funciona um cartel protegido pelo Banco Central, a quem eles deram autonomia criminosa, que vai acabar se eu tiver a honra de servir a esse grande país, porque o Banco Central vai servir à produção e ao trabalho no Brasil. Reestruturar a dívida das empresas. Terceiro movimento, esse é o mais crítico, porque precisa que a base popular brasileira, que os senhores e as senhoras representam, mais do que qualquer um, não é deputado federal, a base que representa é o vereador e a vereadora. Pois bem, eu vou dizer a vocês aqui, o Brasil tem o menor nível de investimento da história. Como é que eu vou prometer que o investimento vai mudar para poder animar a economia sem dizer de onde vem o dinheiro? Não aceitem que candidato nenhum ofereça picanha e cerveja, combate ao comunismo, sem dizer concretamente, porque aqui está a luta. Vou dizer a vocês, eu vou cortar 20% de todas as imorais renúncias fiscais que o Brasil tem hoje. 20% de 350 dá 70 bilhões por ano. A taxa de investimento era 25, com mais 70 já multiplica por 4. Olha aqui, e de onde é que eu vou tirar? Vou tirar assim, ó, só para dar um exemplo para vocês, sem querer cansar e já cansando. Mas aí precisa dar exemplo prático, saber onde as andorinhas dormem, que é outro problema brasileiro. Estagiário não devia ir começar a vida na presidência da República, que até aprender já acabou o mandato e fica se rendendo a esses tecnocratas e a esse assalto político. Pois bem, no Brasil, salmão, filé mignon, queijo suíço e mais 36 produtos de luxo foram introduzidos na cesta básica. Sabe para quê? Para não pagar PIS e COFINS. Eu, acabando com essa brincadeira, eu arrecado 8 bilhões de reais por ano. 8 bilhões, deixa eu dar um exemplo para vocês. 8 bilhões, eu boto 1 milhão de crianças brasileiras numa creche em tempo integral. 8 bilhões de reais, já mostrando aqui de onde é que eu vou tirar. O Brasil tem hoje, companheirada, vou terminar, 5 pessoas, isso não existe nem no fundão da África tribal. 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. 5 pessoas concentram a renda de 100 milhões de brasileiros, metade do nosso povo, e não paga imposto. Eu vou cobrar o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição e que foi prometido por todos os candidatos, mas será um imposto com alíquota muito pequenininha, 0,5% apenas. E se eu cobrar de 0,5% a 1% apenas nas fortunas maiores dos 20 milhões de reais, eu arrecado mais 60 bilhões de reais. Foi 70 mais 60, 130 para 25 que tem hoje. Vocês já estão vendo aí que o dinheiro está aí para ouvir a conversa. Eu vou fazer o que eu já fiz quando eu fui ministro da Fazenda, e só o Brasil e a pequena Estônia não fazem: cobrar imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Meu irmão, você quando recebe o seu saláriozinho, corre com 27,5% de imposto de renda na fonte, não tem nem como espernear. Essa é a vida da classe média. Se você ganha R$ 2.050 no Brasil, já começa a pagar imposto de renda, pois um banco distribui para 5 famílias, donas desse banco,
7, 8, 9, 10 bilhões de reais por ano de lucro e não pagam um centavo de imposto de renda. Eu já cobrei quando fui ministro. Se eu cobrar uma alíquota de 15%, que é bem moderada comparado com o mundo, eu arrecado mais 80 bilhões de reais. Vocês estão vendo? Eu tenho mais aqui uma série de lugares, para quem conhece, onde as ampinhas dobram. Mas por que não fazem? Será porque o Bolsonaro é mau? Será porque a Dilma é má? Será porque o Lula é mau? Não, não é. É o modelo de governança política. Porque no Brasil, o povo vota nos deputados e os deputados falam para eles que precisa dar emprego, justiça, precisa da saúde, precisa da segurança, precisa da educação. Mas quando vem para Brasília, os lobbies dos ricos, dos poderosos, dos banqueiros tomam conta da operação do processo eleitoral. Por isso que não faz. A gente tem duas atitudes diante disso: se render a esse pacto que está matando o Brasil ou se rebelar. Eu vim aqui, vereadores do Brasil, convidá-los, vamos nos rebelar. A esperança é a nossa força. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidenciário Ciro Gomes. Convido Ciro Gomes para receber agora o diploma.